Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é cefaleia persistente pós-Covid. E para debater com a gente, para contar um pouquinho sobre esse tema, sobre o estudo que está sendo realizado aqui em Bauru, estamos recebendo em formato virtual a Beatriz Hasegawa, que é aluna do 4º ano de Medicina da USP aqui de Bauru, e ela tem um projeto de pesquisa de iniciação científica sobre esse tema, a caracterização da cefaleia persistente em pacientes após Covid-19. Beatriz, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá a todos, muito obrigada pelo convite da TV Câmara. Muito feliz em estar aqui. Bom, Beatriz, como é que surgiu a ideia de você ter esse projeto ainda como aluna, né, de medicina, de fazer esse trabalho com relação aos impactos pós-Covid nos pacientes? A ideia surgiu de um outro trabalho, um trabalho anterior que foi sobre manifestações clínicas pós-Covid no geral. Esse trabalho foi realizado com o professor Dr. Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni e uma equipe extensa de pesquisa também. E a gente percebeu nesse trabalho que a dor de cabeça foi o sintoma mais relatado na população de estudo. E aí disso surgiu um trabalho só sobre dor de cabeça. Perfeito. Eu tenho um dado aqui de que algumas pesquisas descrevem que de 8 a 45% dos pacientes que apresentaram dor de cabeça durante a Covid-19 continuam com esse sintoma por semanas e até meses, né? O que vocês já conseguiram entender ou identificar sobre essa dor de cabeça após Covid? Atualmente, a literatura diverge muito sobre as explicações da dor de cabeça ou a caracterização dela em si. São várias teorias que a gente tem, mas nada confirmado, nada definitivo ainda. Alguns trabalhos falam que pode ser por causa da reação inflamatória da COVID, que foi muito falada no início, né? Aquela tempestade de citocinas. Pode ser por lesão nervosa, pode ser por uma ativação, trigêmino-vascular. A gente não sabe muito bem e ainda não tem como saber, não tem estudo suficiente sobre o assunto. Sobre a dor de cabeça em si, também não sabemos muita coisa, por isso que é necessário trabalhos nesse assunto para a gente conseguir entender melhor essa dor de cabeça que tantas pessoas relatam após o Covid. E na prática, como que vai ser esse projeto? No que consiste aí essa pesquisa que vocês estão fazendo? Na prática, a gente está coletando voluntários. A partir disso, a gente vai aplicar um questionário que vai caracterizar essa dor de cabeça antes e após o Covid, para a gente perceber se houve alguma alteração. Porque se a pessoa percebeu que essa dor de cabeça tem relação com a Covid, é porque houve uma diferença. Então, a gente vai fazer essa comparação. E, além disso, a gente aplica um questionário de qualidade de vida, chama HIT6. Ele avalia o impacto da dor de cabeça na qualidade de vida desses pacientes, que é muito Certo. legal também para a gente saber como está influenciando. Tá, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, até para a gente depois voltar na questão da dor de cabeça. Eu falei logo no começo que é um projeto de iniciação científica. O que significa isso? Explica para quem está assistindo o que é um projeto de iniciação científica. Geralmente é um projeto de pesquisa realizado por alunos da graduação e ele tem incentivo de professores que já são formados, que já têm uma influência na área de pesquisa e são justamente para incentivar que os jovens entrem nessa área, que façam pesquisa, que continuem produzindo coisas no país, né, para incentivar a ciência mesmo. Perfeito. Bom, voltando para a dor de cabeça, é claro que você disse que ainda estão tentando, buscando as pessoas que vão participar desse projeto, os voluntários que vão participar desse projeto. Mas até aqui, eu sei que quando um aluno de graduação começa a fazer uma pesquisa, ele se dedica a isso, praticamente vai dormir pensando e acorda pensando no outro dia, né? Então você deve ter estudado bastante. Existem diferenças nos tipos de dores que já conseguiu relatar? Qual é a diferença de uma dor de cabeça comum dessa para que você está tentando estudar agora, pós-Covid? Já tem algumas pistas, Beatriz? Normalmente, as diferenças que as pessoas relatam e o que está descrito na literatura também, ou seja, nos outros trabalhos, as pessoas notam que essa dor de cabeça ela é mais frequente,
ela aparece com mais frequência. Então, antes a pessoa tinha dor de cabeça de vez em quando, e hoje em dia ela pode ser mensal, semanal ou até diária. As pessoas relatam também diferença na duração da dor de cabeça. Tem gente que relata que fica por dias com essa dor de cabeça. E ela consegue, ela determina, ela fala assim: isso começou depois da Covid, o que é uma coisa muito importante para a gente. Eu quero que os pacientes consigam determinar para mim que ele percebeu essa diferença depois da Covid. Mas, no geral, as coisas são bem heterogêneas. Alguns pacientes sentem dor de um lado só da cabeça, outros pacientes sentem na cabeça inteira, é, tem sintomas associados, é um quadro bem heterogêneo mesmo, e a literatura descreve dessa forma exatamente. Quais são os principais sintomas associados que vocês já detectaram até agora? Os pacientes têm relatado náusea associada à dor de cabeça, tem muito relato sobre isso, a literatura também descreve isso. é, Tontura, zumbido, sensibilidade à luz também é muito frequente, sensibilidade ao som. Esses são os mais relatados. E já existe alguma pista também de tratamento para isso, Beatriz? O que essas pessoas são orientadas a fazer para. Ou isso vai durar para o resto da vida? É um tratamento a longo prazo? É pontual? Porque a gente sabe que o uso de analgésicos prolongado também não faz bem, né? Como é que vai ser o tratamento disso? Já existe alguma chance de saber? Ainda não existe um tratamento específico para dor de cabeça pós-Covid. O que se faz atualmente o médico ele determina, o paciente vai descrever o que ele sente, e tudo mais. O médico vai determinar um tratamento específico para aquela dor de cabeça, né? Porque a gente sabe que tem vários tipos de dor de cabeça. Então, o médico vai ver mais ou menos o tipo de dor de cabeça, vai determinar um plano de tratamento e vai realizar conforme o tipo de dor de cabeça. Mas, para dor de cabeça pós-Covid ainda não existe. Inclusive, são poucos os trabalhos que falam sobre isso no momento. E sobre a persistência, de quanto tempo vai durar essa dor de cabeça, também não se sabe. É, Como eu falei, a gente ainda tem pouquíssimos trabalhos sobre o assunto. Então, a gente não sabe como essa dor de cabeça surge, por que que ela surge, quanto tempo ela vai durar, se ela vai persistir por muito tempo ou não, e também por que algumas pessoas têm e outras pessoas não. Ainda são várias lacunas que a gente tem ainda para resolver. Tá, vou fazer uma pergunta aqui, se não tiver a resposta ainda não tem problema, mas fiquei curioso aqui nesse sentido. A Covid começou lá em 2020, março de 2020, quando nós tivemos os primeiros casos aqui no Brasil. Existem pessoas dessa primeira leva, vamos chamar assim, de infectados da Covid que ainda apresentam dor de cabeça? Você chegou a ter algum relato disso? Ou seja, depois de quase 4 anos, ou 4 anos completos já, pessoas que ainda têm esse sintoma? Até o momento, eu consegui notar, assim, de pacientes que pegaram a primeira leva da Covid lá no começo de 2020 e ainda persiste com essa dor de cabeça. Pode ser que essa dor de cabeça permaneça leve, de intensidade leve, mas é uma coisa que incomoda, a pessoa sente, ela tá ali com aquela dor de cabeça, que é o que mais tem relatado, assim. É uma dor de cabeça que não é de intensidade severa, não é incapacitante, mas que tá lá. Perfeito, Beatriz. É importante, então, as pessoas que se encaixarem nesse perfil que a Beatriz vai passar para a gente agora, para fazer parte desse estudo, porque isso pode mudar, inclusive, a forma de como vai ser tratado, né? Como hoje ainda não existe um tratamento, a partir do momento que se estuda, que se detecta, que se entende melhor, o tratamento vem junto com isso. Acho que é um dos principais objetivos, né, Beatriz? Então, quem é que pode participar como voluntário desse estudo que vocês estão fazendo? Os critérios de inclusão são idade acima de 18 anos, ter teste positivo para COVID, ter queixa de dor de cabeça persistente após o COVID e não ter sido internado durante a COVID. São esses os critérios. Por que não pode ter sido internado? Qual que é o que atrapalha aí no estudo?
É que a internação pode criar um viés nesse estudo. Poderia ser questionado a partir disso, da internação, se a dor de cabeça poderia ter surgido pela gravidade do quadro ou pela intubação, pelos procedimentos realizados no hospital. Então, para eliminar esse viés, a gente resolveu colocar esse critério. Muito bem. Para a gente finalizar, quem tiver interessado, quem se encaixar nesse padrão que você falou aí, é, já teve Covid e não foi internado, resumindo tudo aqui, como é que faz para entrar em contato com vocês para se inscrever para participar dessa pesquisa da USP? As pessoas que se enquadrarem nos critérios e quiserem participar da pesquisa podem entrar em contato comigo no meu celular, que é 11 99252 9901. Manda uma mensagem para mim. A gente vai marcar um horário para uma ligação e vai realizar o questionário. É um questionário bem rápido, dura em torno de 20 minutos para a gente. É, e é só isso. Bem simples então, vou repetir o telefone aqui da Beatriz, que é se estiver errado você me corrija, que é o 11 99925, já errei aqui, já tem um número a mais aqui. Fala de novo para a gente anotar aqui, Beatriz, por favor. Repete para a gente. 11 99252 9901. Agora eu vou repetir com o número certo. 992529901 é o código 11. É só entrar em contato com a Beatriz, que é aluna do quarto ano de medicina da USP aqui de Bauru e está realizando essa pesquisa para tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes que continuam tendo dor de cabeça pós-Covid. Beatriz, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso na sua pesquisa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, viu? Obrigado a Beatriz e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.